recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia felicidade. 2018, ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. 2018, mais amor no coração. A Rádio Educadora faz a cada dia nova emoção. É hora de recomeçar, as alegrias vão chegar. Com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é o som que irradia felicidade. 2018, ano da vitória. Com a Educadora a gente vai Junto escrever a nova história. 2018, mais amor no coração. A Rádio Educadora faz a cada dia nova emoção. 2018, ano da vitória. Na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. A gente vai. 2018, mais amor no coração. Na Educadora a gente faz a cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. 8h08, muito boa noite a todos. O assunto de hoje é briga, barraco, bafão. Dogo. Mas não entre a gente, não. Briga de vizinhos é o tema desta terça-feira do 2.1. Renata, boa noite. Boa noite, Nani. Tema boa noite a todos. interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. Afinal de contas, é muito difícil quem não tenha um vizinho. E é claro que existem pessoas que lidam... Tem uma ótima convivência, mas existem muitas e muitas pessoas que têm muito problema com o vizinho barulhento. Eu não sei, mas eu acho que o barulho deve ser o que mais incomoda os vizinhos. Tem outros problemas aí também que a gente vai contar ao longo do programa, né? A gente conversou com algumas pessoas bem bacanas
um entrevistado também que falou sobre os 5 Cs, etc. E nós temos aqui convidados muito especiais que já estavam nos contando algumas coisas muito interessantes sobre briga de vizinho. Se você está ouvindo, manda sua mensagem. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube e, é claro, nas ondas da Educadora AM. Deixa uma mensagem, conta o seu depoimento, né? O que você passou, se você já passou muita raiva, já quis brigar com o vizinho. Porque, Bia, todo mundo já passou por isso, né? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos. Não tem... Você é brigão, assim, com o vizinho, eu Bia? já fui, já tive problemas, entendeu? Hoje não tenho mais. Mas eu queria começar só contando uma história, porque a gente falou aqui na semana passada, na semana retrasada, melhor dizendo, a gente fez um programa aqui sobre bullying. Isso. Né? E aí a gente falou, bullying sempre existiu na escola, chamava... Um garoto chamava o outro, insultava o outro, ridicularizava, tirava sarro do outro, e o outro conseguia sublimar. Eu falei isso aqui, né? Que o revide, antigamente, era mais suave. As pessoas sublimavam mais, as crianças mesmo tinham um pouco mais de capacidade de sublimar, tinham mais tolerância, né? Parcimônia, calma, né? Calma. E aí o garoto era agredido, muitas vezes ele chamava um amigo, falava em casa, conversava com a mãe, conversava com a professora e tudo ficava bem. Hoje o revide do bullying está mais agressivo. Então o camarada é insultado muitas vezes, 1, 2, 3 vezes, ele parte para o revide agressivo, inclusive a ponto de matar. A gente viu aí, falamos também no programa, de alguns garotos de idade muito tenra, 13, 14 anos, com instinto de matar, né? Amiguinhos e tudo. E eu acho que isso também está refletido na relação entre vizinhos, né? Antes a gente tinha problema com o vizinho, a gente tolerava, a gente era um pouco mais... Aguentava, né? Ia conversar, né? Eu conversava numa boa com o vizinho dava um tempo, ficava um tempo sem lá fazer o barulho, cuidava das necessidades do cachorrinho e tal, e ficava tudo bem. Aí depois, quando saía de novo da linha, tinha outro atrito, batia uma boca, às vezes ficavam uns meses sem conversar, mas depois voltava a ficar tudo bem. Hoje, o revide está muito mais agressivo. O camarada, 1, 2, 3 situações de conflito, o camarada já parte para uma agressão muito intensa, né? E a gente viu recentemente aí, depois a Renata vai falar, de 2 casos lamentáveis que aconteceram aí nas últimas semanas na cidade, né? Inclusive com morte, por conta de briga entre vizinhos. E aí... Se eu puder só me alongar um minutinho nesse início, eu queria só contar o que acontecia com a minha bisavó, na cidade americana. Minha avó morava exatamente no fundo do clube da cidade, onde tinha bailes noturnos todo final de semana. Sexta, sábado e domingo. Tinha domingueira no Rio Branco, Esporte Clube de Americana. Quem está me ouvindo e é da época lembra, né? Estou falando de coisa de 20, 25 anos atrás. A gente ia nas domingueiras, a gente ia no sábado à noite no baile. E minha bisavó, já então com 90 anos de idade, morava no fundo do clube onde tinha esses bailes, que acabavam 2, 3, 4 horas da manhã, e parecia que a banda estava tocando dentro da sala da minha bisavó. E muitas vezes aos domingos eu ia visitar a minha bisavó, ia lá tomar um cafezinho com a nona, né? E eu tinha ido na festa. Eu tinha ido no clube. E eu ficava no clube pensando, minha nona não tá conseguindo dormir, coitada. Imagina. Vamos acabar esse baile que a nona precisa dormir. E eu falava pra nona, como é que a senhora consegue dormir com esse baile que tem, com esse som, com essa altura do som que tem no Rio Branco? E minha bisavó, minha nona, do alto dos seus 90 anos e da sua perspicácia e da sua sensibilidade, dizia, os jovens precisam se divertir. Olha só. E ela possivelmente passava a noite sem dormir, por causa daquele barulho, mas ela dizia, os jovens precisam se divertir. Então, com essa história, eu só quero introduzir o negócio, porque muitas vezes o vizinho que é intolerante é o outro que é intolerante, ou será que a gente também não tem um pouco dessa intolerância? Pra gente fazer essa reflexão também. Bom, Renata, você já passou por isso? Eu tive um probleminha, assim, os básicos, né? Morei muito tempo em prédio, então uma reclamação por conta de salto, eu sempre cheguei em casa de madrugada por conta do trabalho, então nada assim muito ostensível, eu acho que a gente tem que sempre entender, né? Se alguém tá reclamando é porque a gente tá incomodando. Agora, como você citou, tem que ter uma certa sensibilidade. Se você mora em prédio e você faz um aniversário, por exemplo,
é claro que vai ter barulho, né? Então, você não pode fazer o seu aniversário dentro da sua própria casa, porque isso vai gerar barulho. Então, é algo, assim, muito difícil de Eu acho que se conciliar. o problema são os exageros e também a falta de paciência também, de muitas vezes, né? Como você citou muito bem. Agora, tem uma festa, você não pode fazer porque você vai incomodar o outro. Então, precisa ter, não é sempre, não é algo que está, como você disse, está exagerado. Né? O problema são os exageros. Eu nunca tive problema com o vizinho, né? Nunca briguei com o vizinho. Eu também, bater boca, brigar com o barraco, vizinho, nunca me envolvi, graças não. a Deus, não. Mas também não sou de ficar pedindo uma xícara de açúcar e tal, bater papo. Acho que você tem que manter uma boa convivência. Eu aprendi que você tem que manter uma boa convivência com seus vizinhos. Você vai precisar deles. Você pode muito precisar deles. Você pode viajar e precisar que alguém olhe sua casa, etc. Então, a boa convivência, ela precisa prevalecer. E nós temos aqui 2 convidados especiais. Posso já Claro, Renata. apresentá-los? Capitão Porcídio, muito obrigada por aceitar o convite para vir aqui ao vivo no 2.1. Não sabia, o senhor é mediador, não é isso? Boa noite. Boa noite, Renata, boa noite, Nani e a Joane. Opa. Gratidão pelo convite, é um prazer para mim e para a polícia. A gente faz mediação. Mediação vai bem ao encontro do assunto de hoje, né? A gente faz mediação de discussões, principalmente que acontecem com vizinhos ou pessoas que moram perto de estabelecimentos que fazem barulho à noite. O foco da nossa mediação é mais esse. E nós vamos detalhar mais esse trabalho, mas antes, boa noite, doutor Mauro Faber, advogado aqui em Limeira, ex-presidente da OAB também, né, doutor? Obrigada também por aceitar o convite. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a vocês também pela lembrança, fico muito lisonjeado. E é um prazer poder estar colaborando e desfrutando desses momentos com vocês. Muito bem. Sempre um pouco mais de cultura a gente agregar na vida, né? Muito bem, vamos conversar falando com o capitão sobre como é que é esse trabalho e os principais casos. Porque, Renata, a gente sabe que tem muito, todo mundo já cobriu polícia, né? Você pega aí um plantão policial... As chamadas desinteligências, não é? Olhar os BOs aí, e tem muita briga. Adoro essa palavra, desinteligência. Isso é muito... É uma maneira de falar burrice. Né? Isso é muito policial, né? Falar desse jeito. Mas são muitos casos, né, capitão? A gente atende mais ou menos 12 casos por dia. Puxa. A gente tem, em média, eu trouxe até uma colinha aqui, mas vamos arredondar os números para ficar mais fácil. A gente tem uma média de 4.100 nesse ano de 2017. Puxa. Briga de vizinho? De briga de vizinho? Não, desinteligência. Desinteligência de modo geral. Desinteligência. As desinteligências, 70% a 80% são briga dentro da família. Né? A maioria é briga de casal. Esmagadora, né? Nem todos com violência, graças a Deus, mas a maioria é briga de casal. E uma parcela dela, uns 20% ou 30%, entre vizinhos ou de um vizinho com um estabelecimento comercial. Né, que é um caso um pouco mais delicado. Então, por conta disso, a gente começou a fazer algumas audiências públicas na cidade e a gente recebe algumas metas do governo para combater alguns crimes, né? Principalmente os mais violentos, que é roubo de veículo, homicídio. E a gente começou a fazer algumas audiências públicas na cidade e descobrimos que o que mais incomoda a população não são esses crimes graves. Né? O que incomoda briga de vizinho, capitão. É a perturbação do sossego. É uma grande preocupação das pessoas. Quando a gente abria para a comunidade falar para a gente o que eles estavam esperando da polícia, né? O que a gente faz nas audiências públicas, eles reclamavam muito disso daí. Então, nós fomos buscar uma unidade no estado de São Paulo, que era São José do Rio Preto, que foi pioneira nesse trabalho de mediação comunitária. Eu fui até lá, fiz um estágio com o pessoal, visitei alguns núcleos, fiz uma capacitação pelo Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Senasp, como mediador de conflitos. E começamos a fazer esse trabalho. Esse trabalho está com mais ou menos 1 ano e meio e nós fazemos uma média de 3 a 4 mediações por mês. E praticamente todas as nossas mediações são de perturbação do sossego, né? Que na realidade são brigas entre vizinhos. Mas que tipo de briga, né? Aliás, vamos dar só boa noite para a Daiane também. Vamos. Daiane Pinotti, que está no outro estúdio da Educadora, junto com o Gustavo também, na técnica. Daqui a pouco a Daiane vai contar uns episódios que ela também já passou aí por uns apuros aí, né, Daiane? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.
tudo bem? Hoje o tema é polêmico, né? É, com Eu tenho certeza. história para contar também. Legal, daqui a pouco ela vai contar, mas, o capitão, que tipo de situação, então? É barulho? É cachorro? Eu com a Renata a gente tá por dentro dos 5 Cs aqui, que envolve mais, no caso, condomínios fechados e prédios também. Mas no Não caso... são 5, são 6. Eu já falei que tem mais um C. Tem mais um C? Daqui a pouco a gente fala. Depois eu vou dele. falar qual é o sexto C. Mas que tipo de Olha, Nani, desinteligência? A grande maioria é por conta de barulho. Nós já fizemos mediação de vizinho que deixava o caminhão de laranja estacionado na frente da casa do outro. A laranja começava a cheirar mal e atrapalhava a vida do outro, né? Já tivemos um caso do galo que cantava a madrugada inteira. A vizinha não... Mas esse é um grande problema mesmo. Vamos... Gente, eu já morei num lugar em que colocavam um galo por causa do terreno vazio, né? E dizem que é muito bom ter ave, né? Para acabar com os insetos. O galo canta meia-noite, 1h da manhã. Hoje em dia até os galos... Um galo sem noção, né? É um galo com problema. Eu moro num condomínio também e para controle de pragas, lá para controle de pragas, a gente tem... Esses dias eu contei 40 galinhas de Angola. Tem lá no meu também. Então, tem uma senhora lá que ela cuida das galinhas, então ela sempre está alimentando, jogando queira para os bichinhos. E eu parei, tive o capricho de contar, eu contei 40 galinhas em Angola, né? E eu tenho uma filha de 20 anos, né? Que ela faz faculdade, não mora em Limeira, mas de vez em quando ela vem passar um tempo com a gente nas férias e tal, ela fica por aqui, né? Ela mora em Assis. E esses dias atrás ela jogou um chinelo nos galos. Meu Deus! Quando eu vi ela abrindo a sacada, abrindo a janela dela e... Pá! Jogou um chinelo, né? Sai daqui, inclusive galinha. o comunicado que veio do condomínio, eu tinha certeza que ia ter uma situação disso daí, né? Realmente incomoda, não tem jeito, né? Mas a gente tem muitos casos curiosos, até de galo que canta, né? E falar o quê para as pessoas, né? Cozinha o galo do vizinho. Não dá, né? Doutor Mauro, o senhor, no direito civil, existem muitas pessoas que procuram a justiça, saem da esfera da mediação, não teve jeito e daí partem para a judicialização. Como o senhor vê? Existem sim, não tem dúvida nenhuma, mas particularmente, né, eu recebo poucas situações desse tipo, porque o foco do meu escritório é assessoria empresarial, é também direito de família, entre outras. Mas eu tenho informações de que é vasta, né, as ocorrências são vastas. Mas, enfim, o que se vê mesmo, e aí eu posso dizer, também assessoro condomínios. E nós sabemos das muitas ocorrências que, inclusive, são registradas naqueles livros que ficam na portaria, nas mãos dos porteiros. Começa com briga entre filhos, entre amiguinhos, aí os pais vão lá, se envolvem, piora a situação, não é? Porque em muitos desses condomínios de alto padrão existe uma certa soberba. Nós não vamos negar, não vamos fazer vista grossa para isso. Então alguém vai dizer, quem mexeu com meu filho? O filho podia até estar errado, mas o pai vai lá e se arvora e ter a razão quando não tem. Aí piora, né? Aí você vê muitas as ocorrências, bucinada, carro cantando pneu, alta velocidade em condomínio. Mas isso é enquadrado como? Por exemplo, uma ação dessa é dano moral? Como é que alguém move uma ação porque não aguenta mais o vizinho, por exemplo? Apesar dos registros nesses livros de ocorrências entre um turno e outro dos porteiros, nem sempre, como o Biagioni comentou no início, nem sempre as pessoas querem levar a efeito na justiça. Eles querem o respeito, eles querem que pare aquela situação constrangedora, danosa, perturbadora, né? Eles querem que pare, querem ser respeitados. Então, muitas vezes a diretoria desses bairros acaba interferindo também. E notificam, chamam no conselho, do conselho consultivo, para que aquela pessoa se explique. Se ela não se explicar ou não justificar, ela pode ser autuada, segundo o estatuto dos condomínios de bairro, né? E pode ser até em vertical, lógico. Mas muitas situações acabam se resolvendo ali. Até porque o nível social das pessoas, você vai não quero me envolver ou na polícia ou na justiça. Virar um processo, né? Um negócio... Se partirem para agressão, aí já é outro caso. Aí já é lesão corporal, daí já... É crime, lesão corporal, vai pro... Se tiver ofensa, especial, é crime contra a honra. Crime contra a honra. Inclusive, há narrativas, né, que
um vizinho joga sujeira na frente do outro vizinho. Ou fezes de cães. Isso pode ser considerado crime. Crime contra a honra. Qual? Injúria. É uma ofensa à moral do outro. Porque você jogar dejetos. Uma coisa da Idade Média, isso. Isso. Cuspir no chão enquanto o outro passa é uma afronta, é uma injúria. Você jogar cocô é pior ainda. Se você falasse de uma pequena um empurrão, um tapa mais leve, é injúria real. É uma lesão corporal, mas é tão leve que não fica marcado, etc. Não mas moralmente levar um tapa na cara... É um desaforo, né? Sim. Então, tudo isso pode acontecer, pode. Nem todo mundo tem essa consciência. Mas eles vão lá, reclamam e tentam se resolver, né? Bom é quando se conversam, se entendem efetivamente, e aí não vai se repetir. Mas se ficar o ranço, um rancor, a situação pode agravar. Porque quando tem muita gente que tem problema com perturbação do sossego, som alto, etc, etc. Aí, normalmente, você pensa que vou chamar a polícia. Não é a primeira coisa que muita gente fala. Vou chamar a polícia. E daí o outro fala, não adianta ligar no 190, que a polícia não vai, não tem jeito, não aconteceu nada, é só por causa de barulho. É assim, capitão, que funciona? Então, por exemplo, tá um barulho lá infernal. Vou ligar para um 90. Vai adiantar ligar no 90? Sim e não. Vamos lá, vamos explicar. A polícia vai em todos os casos? É isso que a Renata está perguntando, né? Porque senão... Na realidade, é assim. A perturbação de sossego, a gente precisa de uma vítima que se sinta perturbada. O policial ele não pode simplesmente passar na frente de uma casa onde está tendo uma festa, bater palma e falar, abaixa o som. Por quê? Porque está atrapalhando. Atrapalhando quem? Todo mundo. Mas todo mundo quem? Precisa de uma vítima. Para a gente mandar a viatura lá, alguém precisa... O que é um erro, desculpa te incomodar, de te interromper, porque o agente, me corrija se eu estiver errado, mas o agente policial, ele tem a boa-fé pública, ele pode falar em nome do público, ele devia poder fazer isso sim. Mas ali ele está entrando... E será que é verdade? Mas ele tem a boa-fé. Ele vai lá, ele vai ouvir que está alto... Eu estou ouvindo que o som está alto e está incomodando. Pode abaixar? Não pode fazer isso? Não. Deveria poder? Não. Na realidade, de repente, as pessoas que estão ali perto não estão incomodadas, elas estão acostumadas ou gostam. A gente não tem como ter esse feeling de saber até que altura, até que ponto... E para pegar os carros que são tunados? Aí tem a lei do pancadão. Tem a lei do pancadão, que a Guarda Mineira, Municipal faz, inclusive, a medição, não é? Desses veículos que estão... Sem nenhuma reclamação. Se eles encontrarem o carro, eles fazem e autuam. Não, mas aí por meio de denúncia, objetiva, né? Ela tem o decibel ali. Passou daquilo ali... Mas em qual ocorrência o policial vai? Só quando tem as vias de fato, né? Quando alguém se prontifica a registrar o fato. Porque eu acredito que o grande problema é quando a pessoa liga para a polícia e quer que a polícia resolva e ela não quer ser identificada porque ela não quer ter problema. Essa a questão? Na realidade, hoje em dia a gente terceiriza tudo, né? A gente terceiriza a educação de filho para a escola e verdade, tudo, né? Então, hoje em dia tá tudo... Então, a pessoa, ela não quer aparecer, porque ela não quer uma briga com o vizinho. Ela não quer... Ela quer socar o vizinho, mas ela não quer aparecer. Ela fala, nossa, quem foi o chato que ligou? Ela tem implicância do vizinho, exatamente. Mas ela não quer... Então, a gente precisa que alguém coloque o nome no boletim de ocorrência. Eu morava em uma casa e, no fundo... Tem uma área lá que era alugada sempre para eventos, festas e tudo e tal. E eu sempre... Camarada precisa de uma graninha. Ele tem uma chacrinha ali, ele faz o dinheirinho dele. Eu super ok. Final de semana, sábado até meia-noite. Eu já tinha falado com o dono do terreno. Até meia-noite tá bom, né? Porque os caras chegam 4 horas da tarde, vai até meia-noite, tá todo mundo bêbado, tá uma puta confusão, barulho, palavrão. Tenho criança. Então, meia-noite pode parar. E naquele sábado deu meia-noite e meia, eu abri a porta, dava pra ver, fiz sinal, o som tá alto e ninguém se prontificou. Eu moro em Americana, liguei pra Guarda Civil de Americana, em meia hora tava uma dupla lá, pararam em frente de casa, desceram do carro com decibelímetro, fizeram a medição, deu a mais, eles foram lá, bateram lá, vocês abaixem o som, senão o seu vizinho ali que denunciou e fui eu que denunciei, dando tchau pros caras. Os caras começaram a me xingar. Mas você concorda que é uma situação perigosa? Mas uma situação perigosa. A pessoa já tá alterada por conta de bebida alcoólica e tudo mais, numa festa. Você podia ter tomado uns tapas ali, É uma situação perigosa. Eu tô dentro de casa, né? Mas assim, eu tava dentro da minha casa. Tava na varanda, eles estavam me vendo.
Mas assim, a polícia estava lá, registrou a ocorrência e o policial falou, ó, ele que denunciou, vocês não se guarda, metem... guarda. Vocês não se metem a besta com ele, que amanhã ele vai registrar o BO e vocês vão ser... Não tem problema. Não é por aí? Seria o ideal, seria o ideal. O que a gente faz na prática aqui? Quando alguém liga e fala assim, não, eu vou registrar. A gente vai lá e... Vocês têm esse equipamento decibilímetro? Não. Já não tem. A guarda de Porque, na Americana... realidade... Mas a guarda Ah lá. daqui tem. A guarda Porque, na realidade, deve Porque, ter. na realidade, a perturbação de sossego, a contravenção de perturbação de sossego, ela independe da altura. De horário, inclusive. É até às 10, né, gente? É isso, a lei de silêncio? Basta que a pessoa Silêncio esteja... municipal antiga, mas Hoje em dia, se a pessoa está incomodada, não importa, pode ser durante o dia. Se você tem uma fábrica do seu lado que faz bloco lá e não deixa você dormir durante o dia, você trabalha à noite e fica fazendo barulho o dia inteiro, você pode reclamar tranquilamente. A contravenção, ela cabe. Não é necessariamente entre 22 e 6 da manhã. E tem a questão do zoneamento urbano também, não tem, doutor? E Tem algumas atividades áreas, que não podem ocorrer, né, em determinados lugares. Por exemplo, próximo de hospital também, não é isso? deve-se guardar o silêncio, né? Mas nem sempre o hospital está no local certo. Local onde devia estar. Deveria estar. Mas aí também a gente entra também numa outra seara, que é falta de fiscalização, né? Quem emitiu licença, não é isso? Complicado, Ele viu? mesmo, a gente teve um hospital que chegou depois de um clube lá e impediu o clube de fazer festa. Pois é. Eu morei durante 14 anos, até meus 14 anos, eu morei do lado de uma oficina, de uma marcenaria da Legião da Boa Vontade em Americana. E os garotos, órfãos, muitos deles, em situação econômica complicada, iam lá trabalhar na marcenaria. E a marcenaria ficava ligada o dia inteiro com aquela serra, aquela coisa toda. E aí, o que a gente vai fazer? Aquilo está dando emprego, está orientando o garoto que não tem para onde ir, você vai reclamar que o garoto está trabalhando? Então tem que ter bom senso, é complexo. O problema, Biajane, é que eu percebi que a sua família ela vem de uma linhagem de bom senso, né? Achei incrível a sua bisavó, né? Idosa, entender que a molecada precisava se divertir. Realmente, olha, eu acredito que a maioria dos idosos não falariam bem assim, A mas gente tem muito problema com idoso. Perturbação do sossego, idoso, entraria talvez aí um outro C, né? Difícil. Um outro C. O problema é que o bom senso, se a gente pegar uma lousa e desenhar o bom senso, cada um vai desenhar um diferente aqui. Né? Porque cada um tem o seu, né? É um negócio muito particular, não vai ficar né? igual. A gente teve caso de mediação aqui que a vizinha, ela estava incomodada com o cheiro de churrasco da chácara vizinha. Nossa. Eu perguntei para ela, mas eles fazem barulho? Não, a molecada grita gol, mas é à noite? Não. Aí o dono da chácara falou, não, eu sei que a minha chácara é uma área residencial, então eu já tenho algumas regras. É até às 22 horas, não passa a festa das 22 horas, é proibido DJ, banda, barulho, é só um churrasquinho familiar mesmo, porque ele sabe que fica numa área residencial. E ela se incomodava com o cheiro de churrasco, a molecada que gritava gol 4 horas da tarde no sábado jogando bola na chácara. Tem gente que é chata. E que as pessoas Tem paravam que precisa o carro um na pouquinho rua. mais de amor, né, gente? Ser um pouquinho mais feliz, né? Pra dar uma ajudada, a gente conseguir conviver, né, Mas tinha capitão? uma outra que estava preocupada porque a cerca elétrica do vizinho disparava. Disparava a cerca elétrica. E quando envolve essa questão, eu queria perguntar pro doutor, essa questão de cheiro. Por exemplo, no meu condomínio apareceu a plaquinha lá no elevador que a gente vê, a questão de cigarro. Porque você pode fumar dentro do seu apartamento. Agora, se você, de repente, ficar fumando numa janelinha ali, o cheiro vai subir para o andar de cima. Como é que você controla isso? Porque você está fumando dentro do seu apartamento. E houve esse caso de reclamação, porque você fuma na sacada. E, obviamente, o cheiro sobe e vai para o andar de cima. A lei é específica, não é? Sobre essa questão de apartamentos, não é? Essa questão do sacada. privado, daí o que entra para o Isso, público, é muito complicada, né? A respeito da lei estadual do tabaco ou do uso, alcança os locais públicos ou restaurantes, bares similares, clubes mesmo, qualquer local, ainda que particular, mas que atenda ao público, se ele for fechado ou parcialmente fechado, é proibido o uso do cigarro. Certo. Teria que ter uma área reservada para fumantes. Os locais têm aberta. hoje, né? Os estabelecimentos têm, né? Mas em condomínio, em prédios, eu desconheço que a lei alcance. Porque daí é de uso particular da pessoa mesmo, não é para receber público. E se o cidadão fuma dentro do seu apartamento, ninguém pode reclamar. Se ele fuma na sacada, já é um lugar aberto, ventilado, ainda que a fumaça vá para lá ou para cá, tal qual o cheiro do churrasco que o capitão citou. Não há um ilícito. Não há uma Exato. contravenção, não há uma violação de direitos de ninguém.
a pessoa foi menos transigente, né? E o caso do cigarro numa sacada também não há de ser motivo de reclamações. Bom, vamos falar com a Daiane. Tem muitos comentários aqui, pessoal contando as suas experiências. Eu acho que muita gente tem muita experiência. Nossa, tem uns barraquinhos aqui também já. E depois a gente vai também mostrar a entrevista já que a dá gente para o fez. pessoal discutir aqui pela rede social, porque nós temos já um mediador aqui, um advogado para orientar, não é? E nós para tacar fogo. Pois é. E também hoje a gente vai mostrar a entrevista que eu e Renata fizemos hoje de manhã, lá no Grupo Mercúrio. O Grupo Mercúrio é a maior administradora de condomínios, especializada nessa área aqui de Limeira. E o Henrico contou casos muito interessantes pra gente. Mas vamos falar com a Daiane. Como é que estão as redes sociais, Daiane? Olha, Nani, o pessoal aqui já está comentando. Olha só, a Carmen Betim já mandou aqui, amo ouvir essa rádio. Obrigada, Carmen. A Lourdes Bertanha, boa noite, Bia. Boa noite, Nani, Renata. Ó, o Lucas Gudula também aqui tá dando um boa noite. O Gilberto Antônio Pereira. A Lucia Intatilo. Tá mandando boa noite também. A Eliane Pereira. Aqui, ó, a Ângela Oliveira tá falando assim: o síndico do condomínio da chácara do meu pai acha que é o dono de tudo. Quando ele quer, fecha a água do condomínio, deixando todos sem água até para a descarga. Desliga o portão eletrônico quando quer, deixando os proprietários do lado de fora, até ele achar que deve abrir. É um absurdo, mas até agora estamos com paciência. O pessoal aqui já tá, né, ali, ó, contando os seus casos aqui. Você imagina, o cara fecha o registro nesse calor que tá, e aí você passa o final de semana, você não tem água em casa porque o cidadão tá estressado, né? Eu faria isso às vezes. Eu acho que eu sou uma pessoa que faria Olha, esse tipo eu tô de vendo coisa. um comentário aqui, viu, Daiane, que da Rosa RC, você pegou aí? Sim. Tem um comentário dela aqui que eu acho que deve ser o problema de muita gente. Ela diz: Fala aí, eu troco o vizinho fofoqueiro por galinhas e cachorros. Exatamente. O que tem de gente que tem problema com o vizinho fofoqueiro não tá escrito? Não é? Eles sabem mais da vida, né, dos outros do que dele mesmo. Você né? vê, eu nunca tive problema com vizinho fofoqueiro, rapaz. Nunca tive esse tipo de problema. Já ouvi muitas histórias. Tive mais com som mesmo. O problema é som. Eu tenho... O meu pai teve problema no condomínio que ele morava em Itatiba com cachorro, né? Porque o camarada que tem um cachorro, ele acha que o cachorro dele é a coisa mais linda do mundo, o cachorro dele não faz barulho. Porque de tanto ele ouvir o latido do cachorro, isso já é explicado cientificamente, ele não ouve mais, não atrapalha, não incomoda quem está acostumado a ouvir aquele barulho, aquele latido continuadamente. Agora, quem está de fora, quem não está acostumado, aquilo irrita profundamente, né? E as pessoas não sabem disso, não tem o bom senso quem tem o cachorro que late, né? Então, mas aí você vai falar pro seu cachorro parar de latir. Eu tenho cachorro no meu apartamento, meu prédio pode, ele é bonzinho, não late. Mas e aí? Que você acha que ele não late? Não, ele não Pergunta pro seu late. vizinho. Não, ele não late. Mas assim, no caso de som alto, tudo bem, dá pra baixar. A festa, dá pra acabar. E agora, se o cachorrinho tá latindo lá, e você vai que mandar... faz, Mauro? O que diz a lei em relação a isso? A lei vai dizer, né, jurisprudências, inclusive, especialmente convenções de condomínio, de que se isso se tornar um transtorno para a coletividade, é possível, inclusive, que o condomínio ou algum condômino requeira em juízo, quando é grave, extremo do extremo, vamos dizer assim, aquela pessoa dona do cão, ou ela vai ter que se livrar do cão, ou vai ter que mudar de lá, porque ele não serve para viver em coletividade. E uma ordem judicial, inclusive, pode obrigar um condômino indesejado, por várias razões, se ele é briguento, se ele põe som alto, se ele tem animais barulhentos, ele pode ser convidado a se retirar. Ele tem a propriedade é dele, ninguém tira, mas ele não pode morar ali, porque ele não está ambientizado à sociedade, né? Ele não está apto a viver em comunidade fechada, como é o condomínio. Ô, Rê, inclusive o Henrique falou sobre isso, né? Falou. Até de expulsão do cidadão do condomínio. Fora as multas que a convenção condominial prevê. Como eu citei lá nos outros casos de condomínios horizontais, o conselho chama o cidadão faltoso ou infrator que comete a infração, nesse caso, em relação ao estatuto da associação de moradores ou à convenção de condomínios vertical, né? Ele vai sofrer multas. Essas multas podem ser cobradas na justiça, como é decorrente do próprio imóvel,
essa dívida, pode levar até o bem a leilão. Entendeu? São raras as situações em que o devedor perde o seu lar, seu abrigo, que perde a proteção da lei da impenhorabilidade. Essa é uma, porque se a multa vem da irração do uso e da propriedade, pode ser levada a leilão, inclusive. Muito bem, vamos ver a Vamos, depois eu... O Pablo tem... Você viu o que o Pablo escreveu aí, Não, Pablo não Biasotto? vi, não Pablo vi. Que ele Biasotto escreveu. Um falou abraço pro Pablo. O Pablo falou que prefere vizinho fofoqueiro do que cachorro e galinha. Ai, tá vendo? Ao contrário, já deu treta... Já deu treta lá no Facebook. Há controvérsias. Que uma tá vendo? falou, eu prefiro. Eu prefiro os animais ultimamente. Eu prefiro os animais. Eu também tô preferindo os animais. Eu prefiro os animais porque os animais parecem. Não tem maldade. Os animais não são hipócritas. Das galinhas, do galo que canta meia-noite. Não, mas eu gosto de animal. Ave eu já não gosto, não. Eu gosto de cachorro. Mas e gato. Gosta só de alguns bichos, de outros não? Claro. Bia, Tá. você vai dormir, Renata. um galo vai ficar cantando Mas o meia-noite. cachorro vai ficar latindo meia-noite. Não é todo Você dá um cachorro que jeito no fica seu latindo. cachorro. Não, o cachorro do vizinho. Não. Pelo amor de Deus, não. O cachorro do vizinho tá latindo. Você prefere ter um E cachorro do outra, vizinho o galo latindo? tá com problema. Você acha que é pra cantar meia-noite? Leva Não o é galo pra no cantar psicólogo. meia-noite, Já tem gente. psicólogo de cachorro. Agora, Vamos meter de galo. a Nani vai chamar a entrevista com o Henrique. Vamos ver, então. Mas assim, só para as pessoas ficarem atentas, porque depois vai ser legal o capitão Porcídio contar pra gente como é que funciona esse trabalho dele de mediação de briga entre vizinhos, porque eu tenho certeza que muita gente já está interessada, mas não sabe o que fazer, como acionar a polícia para isso. E há também resistências, não é, Dr. Mauro Faber? Sim, a questão de como é solucionado, né, esse conflito, como é tomado por termo e as consequências jurídicas, legais que trazem. São sempre preocupações para o cidadão, ele tem que estar atento para o que está discutindo, o que está resolvendo e o que está assinando. Muito bem, vamos ao intervalo comercial primeiro, aí depois na volta a gente vem com a entrevista com o Henrico, do Grupo Mercúrio. Pode ser? Você que é chefe. Não. A gente vai pro intervalo direto? Não tem merchan, não tem nada? Não, você não vocês tá que com sabem. roteiro hoje. Você Não. Você tá rebelde. Não, é que na verdade... Você não quer seguir o roteiro. Não é que Bia, eu não queria contar pro público, eu queria pôr a entrevista do Henrico agora, só que não dá, né? A gente teve um probleminha técnico, então eu teve? inventei de chamar o Bia, intervalo. tá Então vamos pagar o merchan, Então vamos falar do lá, nosso querido vamos Cangaru falar aí. dos nossos Eu e a Renata patrocinadores vamos falar então, vamos lá. do Cangaru, enquanto Gustavo Madison, essa maravilha de operador aqui nosso. Gustavo Madison é uma lenda viva, né, do rádio, da TV aqui. Ele vai nos ajudar a fazer aqui o nosso comercial do Cangaru. O Cangaru a gente teve lá, a gente fez um programa lá do Cangaru, que é um dos lugares mais sensacionais aí. A gente tá vendo algumas imagens do nosso programa lá no Cangaru, tá vendo? Eu tava de cavanhaque, tava bonito. A Renata fez cabelo, a Nani fez cabelo para ir no Cangaru. O programa tá lá na nossa página do Facebook, programa 2.1. Você procura lá nos arquivos, você vai ver o programa que a gente fez no Cangaru. E terça e quarta no Cangaru são especiais. Nesta terça e quarta, ou seja, hoje e amanhã, eles selecionaram para você uma deliciosa porção de anéis de lula por apenas R$ 29,90. O Double Shop continua bombando. Você pode chamar sua turma e ir lá no Cangaru fim de ano. Faz a confraternização lá. Hashtag vem pro Cangaru. Double Shop. Caneca gelada. Você só encontra lá no Cangaru. As reservas você pode fazer no 3792-9002. 3792-9002. E o Cangaru, você sabe onde fica, Renata? Fica na Avenida Saudades, número 1341, no centro de Limeira. Fica ali bem em frente ao Colégio Anglo Portal, né? Ali todo mundo conhece. É um lugar lindo, tem uma fachada maravilhosa, o Cangaru. E quem não foi tem que conhecer, porque além de tudo, além das comidas e bebidas serem maravilhosas... Atendimento, né? Exatamente. Tem essa promoção aí, hoje e amanhã, então... Esses anéis de lula por R$ 29,90. Olha, tá um preço muito bom. E Double Shop na caneca congelada. Hashtag vem pro Cangaru. Muito bem, a gente já consegue colocar a entrevista do Henrico? Tá vendo, Nani?
Precisava só de um tempinho, né? Então, a gente fez aqui o nosso comercial do Cangaru. Mas foi um papo muito legal hoje de manhã no Grupo Mercúrio. Esta empresa está muito acostumada a mediar esse tipo de conflito, né? Justamente porque administra praticamente quase todos os condomínios aqui de Limeira. E a gente conversou, então, com o diretor do Grupo Mercúrio, Henrico Ferrari Senevis. Vamos ouvir, então. Oi, gente, eu com a Renata, saímos do estúdio da Educadora, estamos aqui no Grupo Mercúrio. Bom, o Grupo Mercúrio todo mundo conhece aqui em Limeira, é a maior administradora de condomínios da cidade, aliás, a única especializada nesta área, né, Renata? A gente vai conversar com o Henrico Ferrari Senevis, ele é o diretor do Grupo Mercúrio, um assunto que dá muito rolo em condomínio, né, Renata? Muito rolo em condomínio. E eu acho que o Henrico não tem ninguém melhor para explicar para a gente como acontecem, quais são os principais problemas dos condomínios, das pessoas, não é, Henrico? O problema em condomínio são os 5 Cs do condomínio. Já combinando com o condomínio, são os 5 Cs do condomínio. E quais são? Que é o cano, crianças, calote, carro e... Vamos lá... Carro. E cachorro. E cachorro. Cachorro. Então, qual desses 5 Cs é o que mais você falaria assim, nossa, esse é o que mais dá problema? Olha, a parte de carros é uma questão muito problemática. Desde os condomínios da época antiga, que foram construídos na década de 80, onde as vagas eram menores do que os veículos de hoje. Hoje nós temos muitas minivans, picapes e acabam não cabendo dentro das vagas de garagem dos condomínios mais antigos. Sem contar que tem algumas pessoas que param torto o carro, pega a vaga do colega, vizinho. Exatamente. Então, em condomínios prediais, esse é o pior problema com relação a carros. Carros maiores do que a capacidade da vaga existir. Já nos horizontais, o grande problema de carro é a velocidade excessiva que ocorre dentro dos condomínios. Tem gente que corre dentro do condomínio com o carro, é isso? Sim, exatamente. Pessoas que excedem velocidade e dentro disso já entra o problema criança. Os condomínios horizontais... Você ranquearia o carro em primeiro lugar e depois criança, é isso? Sim. Não que a criança seja um problema, mas a criança... O barulho da criança é um problema? Também, mas assim, o que eu quero dizer é que o carro gera uma preocupação aos pais devido às crianças estarem na rua brincando. Nos condomínios, geralmente, as crianças ficam mais na rua, talvez? Normalmente, quem busca morar em condomínio, busca o quê? Mais segurança, mais conforto para os seus filhos, deixar eles mais tranquilos nas ruas, não é isso? Exatamente. E muito importante, o assunto crianças, que gera o barulho, como você citou, é que os condomínios têm as áreas específicas para as crianças, as brinquedotecas, os playgrounds, que ali sabe que vai haver a brincadeira das crianças e não vai atrapalhar os demais moradores. Bom, e em relação agora a cachorro? Gente, eu moro em prédio, a Renata mora em casa, a Renata tem 2 cachorros, né? 2 cachorras. Cachorras. Eu tenho o cachorro, o Chicão, que mora comigo lá em casa, não faz barulho. Mas e aí, Henrico, o que a lei diz em relação a isso? Não há proibição da lei com relação a cachorro. Existe uma norma de bom senso, de boa conduta em não ter cachorros de grande porte, principalmente em condomínios prediais, em apartamentos. Né? Você não vai ter aquele cachorro tipo Beethoven dentro de um apartamento, por exemplo. Muitas vezes nós ouvimos muitos casos das pessoas que, a hora que chamam o elevador, se depara com um condomínio com um cachorro de grande porte e a pessoa... Não entra. Vai entrar no elevador com um cachorro que pode morder. Então, existem algumas regras de conduta, onde o animal doméstico só pode entrar pela garagem, só deve ser utilizado o elevador de serviço, mesmo os de pequeno porte estar no colo. Né? É indicado que cachorros de grande porte não morem em condomínio, não só pelos condôminos, mas até mesmo pelo próprio animal. E o Henrique, acho que tem também uma outra questão muito importante relacionada a cachorro. Cocô e xixi. Sim. Boa, Renata. Cocô e xixi em vários lugares. Sim. Normalmente tem cachorro ensinado. Na mão, né? Tem cachorro ensinado e tudo mais, mas tem os cachorrinhos que acabam fazendo em qualquer lugar e o dono muitas vezes não está prevenido ou não liga. Essa é uma briga constante do cachorrinho do vizinho que escapou e vai fazer xixi ou cocô no tapete da outra casa. Da outra casa. E aí? Isso dá multa? Sim, dá multa. Só que muitas vezes é difícil identificar de quem era o cachorro.
Esse é um... E aí eu acredito que as brigas de vizinhos possam começar assim. Um vizinho já tem implicância com o outro, já coloca a culpa sem ter certeza, e aí, o cachorro do outro, a confusão tá feita. Daria para escrever um livro de tantas coisas engraçadas, trágicas, mas engraçadas que acontecem. Tem alguma história? Claro que a gente não vai identificar ninguém, mas você que está tão acostumado a lidar com a administração de condomínios aqui em Limeira, tem alguma situação que vem agora à sua cabeça que você fala assim, nossa, essa situação de briga de vizinho vai ficar muito marcada? Uma situação recente que envolve cachorro, em que o cachorro fez as suas necessidades no tapete do vizinho. O vizinho pegou o tapete e foi lá e jogou na casa do cachorro, na casa do proprietário. Ele sabia quem era o proprietário e jogou. Então daí o proprietário, por birra, todo dia solta o cachorro. Então ficou crônico. E não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim, não tem como controlar um animalzinho. E como que a administradora de condomínios age? Daí qual é o papel? Quem tem que atuar dentro do condomínio é o síndico, o diretor, o presidente e o conselho. O síndico vai ligar para Mercúrio e informar, olha, a casa número 21 tem um animalzinho de estimação, o qual vem constantemente estando solto, sem coleira, sem as devidas providências. Por favor, notifique. Da Mercúrio é a Mercúrio que notifica? Notifica. A Mercúrio faz a notificação. Inicialmente uma notificação simples, esclarecendo, pedindo a colaboração. Não havendo a colaboração, daí existe a aplicação da multa. Né? Mas, geralmente, com uma boa conversa, a situação se resolve. Bom, em relação agora a cano. Nós falamos de 3 Cs. Né? Já falamos de cachorro, falamos de criança e do carro. Isso. O cano. Vazamento. Sim, exato. Cano é um problema porque não é aparente. Ninguém sabe onde o cano está. Os condôminos, os moradores não sabem, geralmente também em prediais. De repente ocorre um vazamento e fica aquela discussão. De quem é a responsabilidade? É do morador de cima? É do prédio? É cano de prumada ou não? Quando entende-se que é do morador de cima o problema, o morador de cima não quer arcar com o prejuízo do morador de baixo. Mas tem que fazer uma perícia para provar, gente? É caso, parece caso judicial, não é? Ninguém quer ter prejuízo também, né? Muitos casos foram a perícia, tá? Não perícia judicial, mas sim de chamar um encanador para emitir um laudo de onde era proveniente o vazamento. Muitas vezes o vazamento acaba danificando móveis e tapetes, e quadros, forração de gesso, né? Então, o condomínio lesado quer ser restituído disso. E isso gera muita briga, pessoal, muita briga. É complicadíssimo. Bom, e agora em relação ao calote, no caso é a inadimplência, né? Como é que faz? Se um ou dois deixam de pagar, todo mundo acaba sendo afetado, é isso? Sim. A inadimplência, com esses últimos advindos aí da nossa nação, da crise, aumentou bastante. Né? Por outro lado, houve uma nova legislação em que facilitou a execução do inadimplente. Então, pode ser executado o inadimplente e em 3 dias o inadimplente terá a conta bloqueada. É como se fosse um protesto hoje, né? Como se fosse um protesto, né? Mas seria uma ação realmente, mas com um caminhar mais rápido e bloqueia até mesmo o saldo da conta do condomínio. Né? De qualquer forma, o que nós, Mercúrio, fizemos? Nós intensificamos nosso trabalho de cobrança de inadimplentes, nós montamos um departamento, uma célula exclusiva de inadimplência, para cuidar da inadimplência, para tentar controlá-la. E eu acho que daí a briga de vizinho nesse caso é assim, o fulano soube que o vizinho não pagou, daí se sente injustiçado. Mas aí é difícil, e daí isso começa a cobrar a administração. Nós mantemos o sigilo de quem são os devedores ou não, mas na hora de montar a previsão orçamentária, que sejam os gastos do próximo ano para o condomínio, nós temos que fazer a estimativa de inadimplência. Quando existe uma inadimplência alta, obviamente o condomínio vai ser mais alto. O condomínio sendo mais alto, aumenta mais a inadimplência. Isso pode gerar uma bola de neve. Então, daí no próximo ano aumenta mais a provisão de inadimplência, aumenta mais a taxa de condomínio. Então, essa é uma briga em todas as assembleias de condomínio, a questão dos inadimplentes. Os bons pagadores querem pegar o inadimplente pelo pescoço. Mas isso, imagina, né? Uma situação assim, o cara já está com muita implicância do vizinho e fala, o cara não paga a conta. Seu caloteiro, seu cachorro vem fazer xixi aqui na frente da minha casa e seu filho não para de fazer bagunça. Os 5 Cs.
Mas, Henrico, acho que isso que é legal. Qual que é a mensagem, né? Essa foi a ideia do tema do programa, né? Certo. Qual que é a mensagem que o Grupo Mercúrio pode passar? Porque eu acho assim, a lei tem que ser respeitada. Só que às vezes as pessoas também têm que ter bom senso. Eu me lembro que uma vez eu morei num prédio, eu sempre cheguei do trabalho de madrugada, eu tive um problema com salto. Salto. Eu Certo. acho que quem está ouvindo barulho também tem razão, a pessoa está dormindo e tal. Mas também tem que ter uma sensibilidade. Às vezes a pessoa chega de madrugada, porque quem mora em prédio, se você liga um chuveiro, você escuta. Nani, você está me colocando mais um C aqui, que é calçado. Calçado, Esse realmente é um problema Não é? constante. Então, que- qual é a dica, né? Acho que essa que é a mensagem que a gente tem que passar, porque tem que seguir a lei, mas as pessoas também têm que ter um pouco de bom senso. E também não tem pode aquela ser tão questão. implicante. Se você se submete, quer morar em um condomínio, você tem que ter Mas a no plena condomínio de casa consciência também de acontece que você isso. precisa ser coerente, né? Exatamente. Condomínio é o codomínio, é um domínio participativo de todos os moradores. Então, quando alguém, como você disse, se predispõe a morar em um condomínio, ele tem que estar ciente que existem regras a ser seguidas. Então, a primeira situação é ele ter mais conhecimento do regulamento interno, para haver um bom convívio e boa harmonia com os demais vizinhos. Nós identificamos condôminos que não têm condições, são pessoas que não têm condições de morar em condomínio. São estressadas, não aceitam nada, são intolerantes. Totalmente. A administração pode expulsar o condômino que chega em uma situação muito grave? Sim, em 2003 houve uma alteração na legislação. A legislação do condomínio era muito antiga, era de 1964. Em 2003, que agora também já está defasada, houve uma alteração que caracteriza o condômino antissocial. Esse condômino antissocial pode, inclusive, ser expulso do condomínio. É um processo fácil? Não, não é um processo fácil. Nós precisamos comprovar com notificações e realmente levar para a Assembleia e até mesmo em juízo. Mas existe essa possibilidade. Então, assim, a dica maior, você optou para morar em um condomínio, tenha ciência das normas de conduta, do regulamento interno. Tendo ciência, tem que ser cumprido. A norma foi aprovada em Assembleia, não haverá exceções e o bom senso é o que prevalece. Bom, o recado está dado. Se alguém tiver alguma dúvida, Henrico, qual que é o telefone do Grupo Mercúrio? Enfim, é um canal, mesmo que não more em condomínio, mas está pensando em morar, dá para tirar alguma dúvida. O site também é muito bom em relação a isso também, né? O site do Grupo Exatamente. Mercúrio. Nós acabamos de renovar nosso site, que é o grupomercurio.com.br. Lá tem dicas, tem vídeos sobre a vida condominial, tem informações, para quem já é morador de condomínio, você tem informações do seu condomínio, com login e senha, informações privadas sobre a parte financeira, que é muito interessante. Muito bem. Pode falar. Por e-mail, atendimento@grupomercurio.com.br, vocês podem enviar suas dúvidas. E o telefone 3446-4400. Bem, todos os meses eu publico uma coluna na revista Condomínio, que é um material direcionado a condomínios, onde sempre abordo assuntos pertinentes. Todos os meses tem alguma coisa pertinente. Também vale a pena dar uma olhada assim. Legal. Obrigada, Henrico, pela participação no programa 2.1 da Rádio Educadora. Estou à disposição, foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi todo nosso. Sempre que A gente precisar. vai te chamar mais vezes ainda, tá bom? Também, tá ótimo. Tá joia. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Eu que não deu pra cortar, né? A partinha final, a gente levantou ali. Mas é um papo muito legal. Renato, você imagina, né? Pessoal, Bia, reunião de condomínio, né? O que não sai, né? É difícil. Complicado. Eu acho Tem interessante. que tomar um Rivotril e, né? Achei interessante esses 5 Cs, né, dos condomínios, que é cano, criança, cachorro, carro e calote, né? E calote, isso. Cano por causa do vazamento, criança que enche o saco. Meu, criança dos outros enche o saco. Criança nossa, às vezes, a gente também, né? Cachorro dos outros enche o saco, nosso nunca late, que nem o Danânio. É um amor. Mas o Chicão não late. Chicão é uma coisa maravilhosa. Com certeza. Né? Com certeza. Carro, que sempre o carro tá parado na frente, você não consegue entrar. Calote, porque te emprestei, você não paga e tudo. Agora, tem alguns outros Cs que não estão aqui. Caixa de som, barulho. Boa. Né? Calçado, o Henrico falou, né? Verdade, calçado, né? Fazer barulho. Que faz barulho, principalmente em condomínio vertical, né? Isso. Que o de cima pisa, tá aquele chinelo, parece de sapateado do Fred Astaire, né? 3 horas da manhã, o cara tá lavando o banheiro com aquele Pois é. sapato, né? É um negócio insuportável. Qual outro C? Tem cats,
Cats. Porque tem cachorro, por que não tem cats? Então, os cats também. Gato é um bicho complicado porque é noturno. E ele pode ficar lá andando, assim, na casa. Não, e eles ficam à noite no telhado trepando, fazendo um barulho infernal. Cats também é um problema. E tem outro xereca. Xereca tá... Viajone! Viajone! Ué, também dá problema, mulher do vizinho. Isso aí é sempre problema, não é? Isso é sempre Mas problema. tem o homem também que dá problema. Mas isso o capitão tava falando, briga, né? Nesses casos. Tem um outro seu, mas não posso falar agora. Esses muito, casos. muito forte. É muito forte, né, Bia? Mas esses casos de desinteligência, né? Também envolve. Ciúme, olha lá. Ciúme. É verdade. Ciúme. Marido e mulher ali, né? Que muita briga aí, que também na madrugada a polícia o capitão tem que conter. falou no começo do programa, a maior parte das desinteligências, que o Bia não gosta do termo, a maior parte é entre homem, marido e mulher, não é? Sem dúvida, 90% das ocorrências de inteligência que eu afirmo são 300 por mês, 10 por dia praticamente, são briga de marido e mulher. É um problema que não era para ser da polícia, né? A polícia não existe para isso, né? Mas não tem quem... Atenda, né? Que vai atender. Inclusive, toma um tempo da polícia, que a polícia podia estar atrás de bandido, atrás de briga de marido e mulher. Exatamente, né? prendendo o criminoso. Né? Porque hoje a gente tem... O Brasil é um país onde tem muita violência intrafamiliar. Principalmente com violência contra a mulher ou criança. A gente falou disso no programa passado. Simplesmente ignorar esse tipo de ocorrência, a gente tem que ir lá, né? E quase todas, graças a Deus, a esmagadora maioria não tem violência, não tem crime. O policial chega, funciona como um psicólogo na hora ali, pede para dar uma olhada na mulher, na prática, né? Ele pede para conversar com a mulher, porque normalmente quem está ferida, machucada, que vai apanhar normalmente é a mulher. Existem alguns casos que a mulher com o marido apanha também. Tem. Acontece, né? E a gente pede para conversar com a mulher e normalmente é ela que dispensa a ocorrência, né? Aí se tiver violência, a gente é obrigado a prender o autor. Capitão, só para ilustrar rapidamente antes do comercial, Nani, o que o senhor estava dizendo agora, só em novembro foram 2 tentativas de homicídio aqui em Limeira. Inclusive, não tem rapidamente aí, 2 tentativas de homicídio Reportagens aqui em Limeira. do Denis Martins, da Gazeta de Limeira. Exatamente, por causa de brigas de vizinhos. Então, foi agora no final de novembro, no Parque Abílio Pedro. Teve uma desavença em que não foi detalhado no boletim de ocorrência o motivo, mas os vizinhos saíram a facadas. Né? Já devia ser algo antigo, né? Que estava engasgado ali. Com certeza, né? Eu acredito que seja difícil, assim, no momento, não é, capitão? Assim, brigou ali e já vai esfaqueando. Normalmente a implicância, o ranço é antigo. Normalmente esses crimes, né? Muitos crimes, o suicídio, inclusive, vários crimes, eles não acontecem de uma vez. As pessoas vão dando sinais das coisas, né? E a gente fala que o conflito, a briga não é um conflito. A briga, a violência, a agressão não é um conflito. A agressão, a violência, ela é o resultado do conflito. O conflito é uma divergência que tem entre as partes. É o bate-boca ali, né? Você está fazendo alguma coisa que está me incomodando. Né? É o estopim, né? Exatamente. E é normal que as pessoas tenham conflitos de interesses. A gente vive, cada um tem os seus interesses, né? E tem os seus direitos, que todo mundo sabe que cessa quando começa o do vizinho. Né? O meu direito vai até onde começa o do outro. Então, a agressão, ela não é um conflito. A gente trabalha no conflito que antevém a agressão ao crime. Né? E a gente chama isso de resolução pacífica de conflito. A gente trabalha para exatamente impedir que isso evolua por uma violência e por uma ocorrência policial de verdade. Para que haja vítima, para que haja crime, para que haja prisão. Né? Então, o objetivo da mediação é esse. É pegar, no começo, colocar as pessoas para conversar. Depois o ódio está instalado, você não... Exatamente, né? Hoje em dia o ego, né? As pessoas são muito apegadas ao ego, né? Magoou o ego e está muito difícil para as pessoas cederem. Então, a gente faz a mediação para evitar que isso evolua, né? Porque depois que evoluiu e virou um crime, aí não adianta mediar mais. Aí vira um caso realmente de polícia, justiça, a punição, seja ela com prisão, cerceamento de liberdade ou outras medidas alternativas, né, que a justiça brasileira tem, mas já foge totalmente a
a essas resoluções pacíficas, né? Então, a mediação é para isso, para evitar que uma discussão vire uma insignificante por conta da criança jogando bola. Termine em um homicídio, né? Eu tenho um amigo que esses dias me procurou no clube que o vizinho estava reclamando que o filho dele de 10 anos estava chutando a bola na parede. Né? E ele foi conversar com o vizinho e ele percebeu que o vizinho estava armado. Olha lá. Né? Alguém vai conversar com o vizinho para falar da criança que está chutando bola e vai armado. Né? Complicado. Uma dessa acaba em tragédia, né? Então a gente não sabe se o vizinho foi armado porque estava com medo da reação ou se foi armado para intimidá-lo. Né? Então, de repente, infelizmente as cidades vão crescendo, a gente vai perdendo aquela capacidade de conversar, de sentar, de conhecer o vizinho, né? Ou de deixar o menino chutar bola, né? Exatamente. Que às vezes está relacionado justamente a essa tolerância. O garoto tá lá 10 anos chutando a bola, deixa ele chutar. Mas tá me irritando. Deixa eu vou lá pro fundo, vou lá pro boteco, exatamente. Vou dar uma volta. Não vai chutar bola 2 horas. A gente tem que pegar leve também, né? Ele vai chutar a bola 20 minutos, meia hora, porque ninguém fica chutando a bola meia hora na parede, né? Bom, vamos ao intervalo comercial e é rapidinho e na volta tem mais 2.1 para você. Muito mais que rádio. Educadora. Participe da programação da Educadora. Pelo telefone, ligue 2113 5020. Pelo WhatsApp 99222 5124 para mensagens de texto ou voz. O seu pedido, sua opinião, sua reivindicação. A Educadora tem sempre um canal aberto para você. A Educadora é muito mais que rádio. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. E agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha, então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Participe da programação da Educadora. Pelo telefone, ligue 2113 5020. Pelo WhatsApp 99222 5124 para mensagens de texto ou voz. O seu pedido, sua opinião, sua reivindicação. A Educadora tem sempre um canal aberto para você. A Educadora é muito mais que rádio. Muito mais que rádio.
Estamos de volta, 9 horas e 8 minutos, com o 2.1 desta terça-feira, cujo tema é briga de vizinhos. Um grande abraço para o Carlos Patrício, claro que ele está com a gente. Ele está falando que entende bastante de vizinho aqui. Ele diz que na casa onde ele mora no centro, já teve vizinho que foi a Toca de Assis, que faz um trabalho maravilhoso com moradores de rua, igreja evangélica que excede o som e agora um centro de Umbanda. Apesar disso, olha só, eu nunca briguei com ninguém. A política da boa vizinhança nunca faz mal, é a opinião do Carlos Patrício. Um grande abraço ao nosso ouvinte aqui, nosso fã do... Tem mais Cs aqui. Do 2.1. Tem mais Cs, tá? Vai chegar no 100 Cs. Cannabis, cocaína e crack. Meu Deus! Ué, droga também é problema entre vizinhos. Não, com certeza. A cannabis, né? Talvez a questão do cheiro, como eu citei há pouco, em relação ao fumo, ao cigarro, né? Também deve causar um probleminha aí, principalmente quem mora em prédio, né? Não creio que seja só o som, né? Se a pessoa não tiver um controle dela e se perder para as drogas, ela vai perder também a postura. Uma boa compostura. Com certeza. Isso, aí ele pode cometer atos tresloucados que incomodem o vizinho, né? Desde uma gritaria, desde sair meio que desnudo andando para rua. E o vizinho que também tem uma grande quantidade aí desses Cs aí, crack, cocaína e cannabis, pode acabar em outro crime, né? Em outro C, em tráfico. Viu? Eu acho que muita gente deve ter muito problema também com tráfico, né? Traficantes em alguns bairros. E tem muito medo de denunciar, tem muito medo e acaba também não brigando, mas é um grande problema para essas pessoas. Olha só, Renata, você falou direitinho. Qual é o problema de você ter drogas dentro de um condomínio? Via de regra, não há policiamento, porque supõe-se que a segurança interna já esteja fazendo isso, mas não faz. A maioria dos bairros não tem segurança armada e nem está lá para fazer a vez de autoridade policial. E o que acontece? O tráfico fica maior ali dentro de um bairro e pode ser de alto nível, pode ser do baixo nível, não importa. Eles se sentem impunes e a droga rola mais solta. E o seu filho, meu filho, o filho de todo mundo pode estar sujeito a esse tráfico livre da droga, que pode parecer normal naquele meio social. E o seu filho vai ser uma vítima. E você vai perder seu filho para a droga. Muito bem. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar da Gromos. Eu quero dar um recado para você, que você já pensou de colocar um elevador na sua casa ou na sua empresa, no seu comércio? Um elevador pode trazer muito valor para o seu imóvel. A Gromos oferece soluções seguras em transporte vertical para residências, duplex, triplex, clínicas, hospitais, comércio em geral e indústrias, através da qualidade e pontualidade na entrega e da alta tecnologia. A Gromos é aqui em Limeira, uma indústria limeirense e que produz elevadores aí para a sua necessidade. A Gromos fabrica, instala e realiza manutenção preventiva e corretiva, proporcionando mais segurança para as pessoas que utilizam os seus elevadores. Você pode confiar e faça lá um orçamento, bate um papo com o pessoal da Gromos, que você vai ver que é muito mais em conta do que você imagina e você vai agregar muito valor ao seu imóvel. Fica na Via Anhanguera, rodovia Anhanguera, eu ia falar Avenida Anhanguera. Hoje eu estava na Anhanguera, minha filha falou, como chama essa avenida? Eu falei, é uma rodovia. De Americana para cá, pois tá quase uma avenida. Tá quase uma avenida, né? Quilômetro 141,6. O telefone é o 3704-2448. 3704-2448. Também você pode saber tudo em gromos.com.br. Na nossa página do Facebook, Programa 2.1, você encontra lá também a Gromos Elevadores, tá certo? Muito bem, agora 9 horas e 12 minutos. Vamos com a Daiane em Pinote. Muitas mensagens nas nossas redes sociais. Aliás, Daiane, eu sei que você também já passou aí maus bocados por conta de vizinho. Mas você foi lá dar barraco ou você foi boazinha? Eu tenho muito problema com o vizinho, mas eu não dei barraco ainda não. Eu só fico incomodada mesmo. Tá se segurando. Eu tenho um vizinho que parece que ele tá de mudança todo dia. Bom, sabe? se ele estiver assistindo o programa, vai ter barraco a hora que ela chegar, né? Então... Você falou de mim! Né? Sábado de manhã, 6 horas da manhã, já tá arrastando móveis, não sei o que tanto arrasta. É complicado, viu? Mas eu me seguro, fico quietinha na minha, mas é um problema, viu?
Daiane, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa calma, você transmite essa calma, nós já trabalhamos juntos. Vai lá, conversa, vê se ele tá precisando de uma força para arrastar os móveis, ajuda ele, Daiane. Seja de bom coração, né? Não é possível, todo dia, faz 1 ano que eu tô morando lá, todo dia tá arrastando móveis, é complicado, viu? Eu não sei o que acontece. É demais, né? Demais. Eu morei em Santa Bárbara, a vizinha de cima parecia que praticava sapateado toda noite, toda madrugada, 2 horas da manhã. Tem gente que é animada, né? Assim, logo de manhã. Mas, Dai, como é que estão as nossas redes sociais? E daqui a pouco a gente vai falar do Bistrô Terroir. Certo. Olha, tem bastante gente aqui, viu? Olha, a Eliane Pereira tá mandando boa noite. Ó, a Ângela Oliveira, ela tá falando aqui, ó. Não, desculpa, esse eu já li. Que tava falando do síndico, né? Do condomínio dela. Temos aqui também o Wilson Bardini, tá dando boa noite. A Maria Nercília Michelotto, boa noite, Nani, Biagione e Renata. Falando em vizinhos, meus são ótimos, eu me dou muito bem com eles, ó. Temos casos raros também, né? De vizinhos aí que se dão bem. Temos também aqui, vamos ver, a Rosa. Eu troco o vizinho fofoqueiro por galinhas e cachorros. O Daiane, lê o do Wilson Bardini, por favor, aí. Do Wilson? É o Wilson Bardini que você falou, por favor. O Wilson é nosso ouvinte. Nosso ouvinte full fiel, time. Ele tá dando boa noite, Estúdio do Educador, um abraço ao Capitão Porcídio, ele morou aqui no Parque do Sabiá. Ah lá. Nós jogávamos bola juntos. Jogava bola com o Porcídio, nosso ouvinte. Tabelinhas lá. Ah lá, tá Ah vendo? lá. É isso aí. Vai, Dai, continua. Isso que é bom relacionamento com o vizinho. Olha, o Ângelo de Muno Neto tá dando parabéns pelo programa. Ele é amigo do Mauro, apresentadores da Educadora, e um abraço especial à Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa do Capitão Porcídio. A Simone Frasnelli aqui também está dando boa noite, Renata, Nani, Biagione. A Eleni Ensina Souza. Eu gosto de bicho, mas não na minha casa. Mas aqui em casa tem gato, cachorro, passarinho. Então... Só não tem elefante porque não pode e não dá mais. Eu não gosto de galinha, galo, cachorro latindo e gato miando. Tem aqui também o Gabriel Silva dando boa noite. A Eleni também está falando aqui, ó, no condomínio, onde eu trabalho, no condomínio fechado, tem cachorro, gato, passarinho, quero, pomba, urubu e agora soltou galinha de Angola também. É um zoológico. Um zoológico. Legal, legal. Bom, Daiane, daqui a pouco você volta para falar mais das redes sociais. Detalhe que nós estamos com quase 3 mil visualizações só no Facebook da Rádio Educadora. Muito obrigado a todos que acompanham aí o nosso programa, né? Viu? Eu já tô com fominha, viu? Vamos falar do Bistrô Terroir. Renata. Solta aí o Bistrô Terroir. O Bistrô Terroir é o local aqui na cidade para você que quer sofisticação, charme e bom atendimento. Né? Você quer uma comida contemporânea, você deve dar um pulo lá no Bistrô Terroir, que tem também, nós fizemos um programa lá também. Estamos vendo algumas imagens, Didi Piscininho explicando tudo sobre vinho. Didi, que conhece tudo de vinho, deu uma aula pra gente no programa que nós fizemos lá. E o Bistrô Terroir tem essa sofisticação, né? Tem uma adega com vinhos sensacionais para todos os gostos, para todos os bolsos, né? E um cardápio singular, tanto para o almoço como também para o jantar. Você pode ir lá com seu namorado, com sua namorada, com seu amigo, fazer uma reunião de negócios. Lá você vai se dar muito bem, porque a cozinha contemporânea é um desbunde lá no Bistrô Terroir. Fica na rua Alferes Franco, 946, ali na subida do Trajano Camargo, né, Nani? Isso. 946, aqui no centro de Limeira. Você pode também acessar através da nossa página no Facebook. Tem lá as informações do Bistrô Terroir, que também está no Facebook. Telefone 3702-1862, Bistrô Terroir aqui em Limeira. Grande abraço ao nosso querido amigo Didi Piscininho. Fala, Rê. Antes de direcionar a pergunta ao Capitão Porcídio, o Anderson Nascimento, ele citou aqui que não tem problemas com vizinhas, mas aos sábados ele tem uma igreja do outro lado do bairro, que o som da igreja dá para se ouvir da casa dele. Ele falou, não me incomoda, mas se fosse eu ou vizinho, eu acredito que ele tem aí uma distância da casa dele, mesmo assim ele consegue ouvir. Ele falou que se fosse vizinho iria ser um incômodo ia ser muito desagradável. E eu me lembrei que neste final de semana
Inclusive, estive no plantão policial pela Gazeta de Limeira e vi um boletim de ocorrência no plantão policial, capitão, de Cordeiro. Uma vizinha de uma igreja lá do Jardim Cordeiro, ela provavelmente estava irritada já há algum tempo. Ela entrou no culto, no meio do culto, e eu acredito que tenha discutido, falado em tom alto com a pastora. Foi a guarda municipal, a polícia foi acionada para resolver esse problema que não deixa de ser briga de vizinho, a igreja vizinha dessa pessoa. Acabou em desacato, acabou em uma série de problemas policiais, viu, capitão? Nós já tivemos aqui em Limeira também, nós já fizemos mediação de igreja. Igreja, algumas realmente dão trabalho para os vizinhos, né? O pessoal começa muito cedo e os cultos, alguns cultos acabam tarde e realmente o barulho Eles também precisam do bom senso, não é? Exatamente, todo mundo precisa do Já bom vou senso. As colocar- igrejas também precisam de um bom senso. Já vou colocar outro C aqui, que é culto. Gente, já são quantos Cs já? Tem bastante. Tem Eu vários já parei Cs. de contar. Agora, fala, Rê. Pois não, pergunta para o doutor Eu queria saber essa questão judicial. E aí, tem muitas sentenças de juiz dando aquela canetada. Olha, você vai ter que parar de fazer barulho. Vamos imaginar que não vai para a polícia, faz o BO, tenta o acordo, vai para a conciliação, enfim. Não tem meios desses dois vizinhos viverem ali, no mesmo espaço, praticamente. Como é que o juiz decide um negócio desse? O caso de condomínios, a gente já citou rapidamente. Fica dentro do no começo. regimento do condomínio, né? Não só isso, mas a pessoa pode ser expulsa do condomínio por não conseguir e não ter conduta réproba e que se espera para ele conviver em comunidade. Se for em rua pública, o juiz pode impor sanções ao cidadão a ponto de ele chegar e parar de cometer atos que prejudiquem terceiros, porque dói no bolso. Por exemplo, multas, fixação de penalidades, né? Quando não, muitas vezes esses casos vão mesmo para o juizado especial criminal, e aí ele tem que fazer uma transação penal, vai doer no bolso dele de novo, vai ficar suspenso aquela decisão, ele não pode se envolver em outros eventos de ordem criminal, porque ele daí não vai poder transacionar nova pena, e aí pode ter que ele acaba tendo que responder até final sentença um outro processo, né? Enfim, muitos benefícios se perdem. Ao extremo de determinar que um morador desse numa casa em loteamento aberto também tem que se retirar, mas é mais raro, muito mais raro. Capitão, eu confesso que eu fiquei surpresa com esse trabalho de mediação, de briga entre vizinho, que o senhor acabou, inclusive, sendo convidado por conta dessa função que a Polícia Militar está desempenhando. É um trabalho novo, não é? Eu ao menos desconhecia. Você sabia, Nani, que a Polícia Militar, inclusive, tem uma base... Eu achei que era uma coisa pontual. A polícia ali, na hora do chamado, né, da ocorrência, tenta remediar ali, apaziguar a situação. Para evitar um boletim de ocorrência, etc. Eu achava... Mas não, tem até uma sede aqui, uma base, na verdade, para mediação desses conflitos, capitão. Explica pra gente. Por exemplo, eu tô com um problema com a Nani, que é minha vizinha, eu não aguento mais, só que eu não quero bater na porta da casa dela, ela não para de fazer barulho. Como é que eu faço para poder fazer parte dessa mediação? Eu ligo no 190 ou tem algum outro telefone, tem algum outro canal em que a pessoa pode pedir ajuda da polícia para mediar conflito? Tem sim. Na realidade, a gente... nós temos 3 maneiras de pegar casos para mediar, né? de escolhermos casos para mediar. O primeiro, que é o que mais acontece, é uma ocorrência de desinteligência, perturbação de sossego principalmente, em que a viatura vai no local, o policial ele faz contato com as partes e percebe que ali há campo para conversar. Se de repente todo mundo sentasse e conversasse, o problema poderia ser amenizado, aquele conflito poderia diminuir. Então ele oferece o serviço para as pessoas. Ele explica que nós temos esse novo serviço, né? Ele não é tão recente, mas é uma construção histórica, então a gente vai demorar um pouco para se sedimentar, né? Então, embora tenha começado há mais de um ano, tanto que vocês, né, não sabiam, né? Não sabia. Realmente é um trabalho de formiguinha mesmo.
E ele oferece o serviço para as pessoas ali. Se a pessoa se interessar, ele já pega o nome e já leva para a unidade dele, né? Para a sede, para a companhia dele. E esse documento vai ser passado para o mediador, que é um policial separado para fazer mediação. Nós temos em todas as companhias de Limeira, nós temos policiais que fazem mediação. Todos os municípios do batalhão, na realidade. Araras, Leme, Pirassununga. E em Limeira nós temos um policial que faz mediação. Então ele pega esses boletins de ocorrência e faz o contato com as pessoas. Faz o contato e faz um convite formal, marcando um dia que é possível para que todos compareçam, e todos vão no núcleo de mediação comunitária. O nosso núcleo de mediação comunitária de Limeira, ele fica no posto policial do Jardim Ibirapuera, na rua Paulo Jorgetti. Essa é a primeira maneira. Uma outra maneira todos os dias a gente pega todos os boletins de ocorrência da noite anterior e dá uma lida, né? Faz uma triagem, né? Normalmente os comandantes de companhia, eu leio todos os boletins de ocorrência da noite anterior, né? Ou o capitão ou alguém designado por ele lê, faz a triagem desses boletins de ocorrência e de repente a gente olha uma ocorrência que fala, nossa, essa ocorrência aqui de repente cabe, né? É uma ocorrência típica para mediação. O policial não teve o feeling no momento lá, ele fez um boletim normal, né? Mas é uma ocorrência que cabe mediação. A gente faz a mesma coisa, pega o boletim de ocorrência e dá na mão do mediador para que ele faça. Porque ele tem os telefones, dá para entrar em contato com essas pessoas, né? E existe um terceiro caso, que é o caso que ele demora mais para acontecer, porque o serviço tem que ser mais sedimentado, que é a pessoa procurar a mediação. Eu estou com um problema com meu vizinho, não tenho mais a quem recorrer, eu não quero chamar a polícia, eu não quero criminalizar a atitude dele, eu quero conversar com ele, mas eu não tenho como chegar. Eu tenho medo de conversar, ou eu não sei qual que vai ser a reação dele, eu não sei se a pessoa é amistosa ou não. Então vai e pede para a polícia fazer esse contato. Mas como ela vai fazer esse pedido? Pelo 190? Não, ela tem que se dirigir à companhia da Polícia Militar, ou a primeira ou a quinta companhia. A primeira companhia fica na rua São Vicente de Paulo, e a quinta companhia, por enquanto, está na rua Placidina F. Braga. Daqui a pouco vai lá para Praça 1º de Maio. Olha só, uma pergunta para o Dr. Mauro Faber, do Anderson Nascimento. No caso das igrejas, não tem uma lei que obriga a ser de portas fechadas os cultos? Ou ter equipamentos acústicos? Então, eu desconheço se existe uma lei específica para lei municipal aqui, que eu me lembro aqui em Limeira, acho que não, em relação a isso. Para templos, igrejas, de uma forma geral. Tem a lei dos decibéis, que vale. Exatamente, ela que vale. O Ministério Público pode ser acionado, investigar, e aí as igrejas normalmente, elas acabam investindo em acústica, o som, inclusive eles colocam uma espécie de um vidro na frente das baterias para que o som da bateria seja contido, vai para os microfones que vão para as caixas de som, inclusive da bateria, né? Mas a técnica deles é medir o som do lado de fora. Quando mede dentro da igreja, alcança os decibéis. Quando mede fora, daí já não dão tantos decibéis. Incomoda o cidadão, o vizinho? Incomoda. Como um galo incomoda, como um gato incomoda, como uma criança que grita e chuta a bola perto de você incomoda quando você não quer ser incomodado. Mas as autoridades nem sempre podem tomar alguma providência contra templos. Eu tenho casos específicos aqui que eu acompanhei em Limeira. Só vou me reservar a não dizer nomes. Claro. Mas até eu mesmo já tentei em favor de um cliente meu que uma das igrejas se provesse melhor de uma acústica a evitar que até os gritos da pregação... Eu já acompanhei essa medição de decibéis. Do lado de fora não dá. Não, ruído de carro. Não. Depende do caso, não dá. Não, entendi. Já tem um ruído externo que atrapalha a medição objetiva daquele local, né? Isso realmente acontece. Mas pouco barulho já faz com que ultrapasse o número de decibéis que a lei manda, né? Agora, gente, vamos rezar mais baixo, né? Ô, Biajô, então, fala disso. Vamos rezar mais baixo. Vamos pregar o culto mais baixo? Deixa eu contar. Isso é muito curioso. O que acontecia com essa minha cliente? Ela dizia assim, meus netos vêm me ver só no final de semana. Vêm de fora. Quando chegam aqui, sábado, fim de semana, tem culto. Aí na igreja, da frente, o pastor grita, sai diabo, sai diabo, sai daqui diabo. Aí as crianças, netas dela, pensavam, vó,
Ele vai entrar aqui. Tem diabo, vai sair da É, igreja. olha que situação, Não gente. vou mais. Mas é sério, é muito sério Não é? isso daí. E as crianças não vinham mais visitar a avó. Tinha medo de visitar a avó do diabo, sair da igreja e entrar na casa da avó que ficava na frente. A gente ri, mas é sério? complicado. É Então, mas complicado. você vê que no fim, o pano de fundo de tudo que a gente discutiu aqui desde o começo do programa. Bom senso. Exato, sabe? Acho que a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Mas, poxa, né? Não vai ficar brigando com o seu vizinho só porque o cara faz 2 festas por ano, né? No aniversário da esposa e do filho. E aí você vai brigar porque aquela noite você não conseguiu dormir. Acho que tem. Fez barulho até 1h da manhã. Sabe? no Agora, caso- se é todo final de semana, Exato. já é diferente. Eu quero né? perguntar pro Dr. Fábio o seguinte: a sua cliente foi falar com o pastor? Não acredito. Porque, né? É. Né, Porcílio? Os Quer dois dizer, casos que nós tivemos eu com a não, igreja, nós houveram- resolvemos com houveram- Ô, pastor, Com o o pastor, negócio é o né? seguinte, É. você tá falando Colocamos show a- satanás, meus netos estão com medo de... Nós colocamos a vítima, né, da perturbação, com o pastor na mesa para conversar, né? A gente faz a mediação, tem uma técnica, a gente faz com mesa redonda, para que todo mundo fique de frente ali, converse. Negócio bem, bem legal. O mediador, ele não interfere na conversa, né? Ele só tenta criar empatia entre as pessoas. Pergunta o que tá acontecendo. Abre o diálogo ali, Na né? verdade, ele pergunta para a pessoa o que está acontecendo, o que ela gostaria que a outra fizesse, o que ela acha que ela poderia fazer para melhorar também a situação, né? E os 2 casos que tivemos foi rapidamente resolvido com uma conversa franca com o pastor ali. Ele entendeu que estava incomodando o vizinho, né? Porque de repente a pessoa não entende. Para vocês terem uma ideia, a gente tem muito problema com o Capitão Costa Pereira, com República de Estudantes, né? E Naquela região da Unicamp, né? Exatamente. Deve ser um problema Deve ser um frequente, problema né, pra- Renato? pra E vizinhança quando ali. nós contamos para os representantes da Unicamp, né? Porque para eles, para os alunos, realmente para Limeira foi uma maravilha. avanço né? fantástico, Tem é. uma faculdade, né? A Universidade de Campinas aqui, né? Foi muito bom para a cidade. Mas incomodou muita gente ali. E eles ficaram abismados quando souberam que estavam incomodando os vizinhos. Incomodam. República, a gente sabe como é que funciona, né? Se quebrar a rotina, tem um ambiente que é só residencial, Exatamente. silencioso. Você quebra a rotina daquele cidadão, pai de família. Porque não foi feito nenhum estudo de impacto social da faculdade no local, né? Então, só que, graças a Deus, a Unicamp veio para ficar e vai crescer, vai aumentar. E a gente vai, tirar uma vai aprender dúvida. a conviver com isso. Perdão, deixa eu tirar uma dúvida com o Fábio e com o Porcílio aqui. Estamos chegando no final do programa. Com essas novas tecnologias, vale para a justiça, e num caso desse de mediação, se eu filmar com meu celular, se eu gravar isso, registrando, ou seja, várias O barulho, vezes, por exemplo, a dia, festa. seguidamente, dia tal, olha, dia tal eles estão fazendo esse barulho aqui, já passou 3 dias, estão fazendo de novo. Quer dizer, esse acervo, se a gente conseguir juntar isso através das tecnologias de hoje, é muito possível e dá para ter uma ideia do som, né? Da altura do som. Isso vale? Vale. Hoje todo meio de prova eletrônico é válido. WhatsApp, Messenger, e-mail, todos eles são válidos. Devem ser confirmados na justiça, via de regra. Então você vai ter um Se vídeo... não tem alteração, se não tem edição, Também, se não tem esse tipo de coisa. Se a prova não for questionada pela parte contrária como prova falsa, prova editada ou colhida de forma ilícita, né? Que é o que mais se discute hoje em dia na mídia, na Lava Jato, etc., a forma que foi colhida a prova. Mas se não for discutido isso e ainda for confirmada por testemunhas, ou seja, nós tomamos a providência de filmar e levamos testemunhas para confirmar, ficou mais fácil, né? Ainda que não se apure que os decibéis alcançaram aquele nível, 70 e pouco, né, colega? 74, 75, alguma coisa assim. Ainda sim, há a perturbação do sossego e da paz. Independente dos decibéis. E que pode ser dado um provimento judicial contra a pessoa que está incomodando o Uma outro. coisa interessante citar a respeito, principalmente de estabelecimentos comerciais, nós temos também a lei, a postura municipal, né? O alvará especial, né? A gente, quando qualquer estabelecimento ele pede um alvará especial, antes do alvará ser concedido, ele é passado pelo crivo dos conselhos comunitários de segurança. E eles consultam a polícia para saber se tem ocorrências lá para liberar esse alvará. E esse alvará ele pode ser cassado, né? E normalmente a gente vê que acontece no caso concreto de termos de ajustamento de conduta. Quando percebe-se que aquele local está perturbando muito,
depois de 1, 2, 3, 4 registros do fato, normalmente os promotores estão fazendo termo de ajustamento de conduta. Né? Nós temos um bar vizinho aqui que passou por várias vezes isso daí e deu uma melhorada boa. Bom, legal. 9 horas e... 9 horas, né? Não, né? 9h30 já, né? 9h30. 9 horas e 33 minutos. Bom, a gente tá indo embora. Daiane, alguns comentários mais aí também. Muita gente mandando boa noite, participando, acompanhando, entrando na nossa live. Só lembrando, né, que o vídeo fica aqui se você quiser assistir depois, na madrugada, né? Só não põe muito alto, Amanhã, né? depois, dá pra assistir qualquer outro horário. Põe fone. Põe foninho. Camarada que escuta som alto, por que não põe mardito do fone no ouvido e fica surdo sozinho, né? A gente vai fazer um programa aqui de perturbação desses caras de carro tunado, a lei do pancadão também, né? Um dia nós vamos falar casos aqui em Limeira. Bom, Dai, dá o seu tchau aí e as últimas participações também no programa de hoje. Então, o pessoal aqui está comentando bastante, está dando parabéns pelo programa. O Anderson Nascimento, o Miguel Laurito Neto, Reginaldo Santana, Silvana Garri, Diego Mussato, a Eleni, Ensina Souza, o Gabriel Silva. Enfim, o pessoal aqui, de modo geral, parabéns pelo programa, boa noite. E é isso, até o próximo programa, gente. Show lá da Coifuri. Legal, Daiane. Muito obrigada por sua participação. Gente, vamos embora então, né? Vamos embora. Eu acho que foi bom. Acho que no rescaldo aí geral, a gente ficou conhecendo um trabalho que não existia, quer dizer, que a gente não conhecia, que existe há pouco tempo aqui, que é esse de conciliação entre vizinhos, né? Importante, né? As pessoas têm que ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de tolerância, saber isso que a Nani falou. Você tem um vizinho, são quantas pessoas? São 2, 3, 4, 5 pessoas. Vamos fazer num ano 5 festas, né? No Natal, vamos fazer mais uma festa. Quer dizer, dá uma média aí de cada 2 meses, vamos fazer uma festa. E a gente tem que fazer, aí também faz a nossa festa, também atrapalha ele. E não invoquem com as crianças, com os cachorros, com os animaizinhos, que são todos inocentes, né, Renato? Vamos ser tolerantes, mas também não vamos exagerar, não é? Se a gente perceber que também que o nosso cachorrinho está dando trabalho, vamos tentar dar um jeito, né? Para não causar esses conflitos muitas vezes desnecessários. Bom, tchau, Bia. Muito bem, tchau, Nani. Tchau, Rê. Tchau, Nani. Obrigada, Capitão Porcídio. Obrigada, Dr. Mauro Faber. Que agradeço. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês voltem muito em breve aqui nos estúdios. Bom, muito obrigada, Gustavo, Daiane, você que nos acompanhou até agora. E na semana que vem tem mais 2.1. Tchau, gente. Eu sempre da bisavó.